Fala galera, vamos continuar aqui agora com as questões de prova, para colocar isso em prática. Então veja bem, primeira questão, olha aí ó, quem apareceu, olhos de ressaca aí da Capitu, ó. Tinha me lembrado da definição que José Dias dera para eles, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei de extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhes deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico. Uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. Machado de Assis, olhos de ressaca em Dom Casmurro. Aí vamos lá. Olha a questão. No texto, o ponto de vista do narrador classifica-se como... Turma, aqui entra uma questão de conhecimento de mundo. Quem narra o Dom Casmurro? O próprio Dom Casmurro. O Bento Santiago é o próprio Dom Casmurro. Então, obviamente, ele participa da história, ele é um narrador personagem. Aí você vai dizer assim para mim, mas Sidoca, eu não li o livro. Eu não li Dom Casmurro. Caramba, como é que eu vou acertar uma questão como essa? Você não leu o livro, mas você sabe o que define um narrador personagem e um narrador observador, não é verdade? Você sabe que o narrador personagem apresenta foco narrativo em primeira pessoa e que o narrador observador ou onisciente só vão fazer o quê? Terceira pessoa, só vão apresentar a terceira pessoa. E aqui, quando você volta ao texto, por mais que você não saiba que foi o próprio Dom Casmurro que narrou a história, você percebe aqui, ó, que aparece a marca de primeira pessoa, ó. Eu não sabia, eu não achei. Então você com isso percebe que o foco narrativo é primeira pessoa e que é um narrador personagem, portanto gabarito letra A. Continuando. No segundo parágrafo predomina o modo de organização textual. Olha como é interessante, olha como é que ele direcionou. Se ele fosse falar da predominância do texto, obviamente seria um texto narrativo, mas ele falou do segundo parágrafo em si. E quando você olha aqui para o segundo parágrafo, você vê que ele vem com uma sequência de quê? De descrições sobre esse olhar da Capitu, que é um olhar forte, danado. Veja que ele até diz aqui, ó, para a gente entender o porquê de ser um olhar, o porquê de serem olhos de ressaca, ó. Ele diz assim, ó, traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira na praia nos dias de ressaca. Então aqui, meus amores, o gabarito vai ser letra B, descritivo. Na sequência, mais um pequeno texto. Passávamos férias na fazenda da Jureia, que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras. Íamos de automóvel até Barra do Piraí, onde pegávamos um carro de boi. Lembro-me do aboio do condutor a pé
ao lado dos animais com uma vara. Show, marinheiro, vamos, teimoso. Tenho ótimas recordações de lá e uma foto da qual gosto muito da minha infância. As gargalhadas vestindo um macacão que minha própria mãe costurava com bastante capricho. Ela fazia um para cada dia da semana. Assim eu podia me esbaldar e me sujar à vontade, porque sempre teria um macacão limpo para usar no dia seguinte. É do Jô Soares. Aí diz assim, ó, o texto é essencialmente descritivo, pois detalha lembranças acerca das viagens de férias que a personagem e sua família faziam com frequência durante sua infância. Então vamos lá. Quase tudo aqui, quase tudo está certo. Quase tudo. Menos a sinalização do tipo de texto. Afinal de contas, aqui ele está contando uma história, ele está narrando o que acontecia com ele na infância dele. Então, este texto aqui, apesar de ter um ou outro momento descritivo, ele é essencialmente, predominantemente narrativo e não descritivo. Então, como ele é essencialmente narrativo e não descritivo, gabarito, ó, errado. Vamos para a próxima. Mais um textinho. Esse texto é interessante, ó. Olha aqui, ó. É antigo, hein? E como manejava bem os cordéis de seus títeres, ou ele mesmo títere voluntário e consciente, como entregava o braço, as pernas, a cabeça, o tronco, como se desfazia de suas articulações e de seus reflexos quando achava nisso conveniência. Também ele soubera apoderar-se dessa arte, mais artifício, toda feita de sutilezas e grosserias, de expectativa e oportunidade, de insolência e submissão, de silêncios irrompantes, de anulação e prepotência. Conhecia a palavra exata para o momento preciso, a frase picante ou obscena no ambiente adequado, o tom humilde diante do superior útil, o grosseiro diante do inferior, o arrogante quando o poderoso em nada o podia prejudicar. Sabia desfazer situações equívocas e armar intrigas das quais se saía sempre bem, e sabia, por experiência própria, que a tortura se ganha com uma frase, num dado momento, que este momento único, irrecuperável, irreversível, exige um estado de alerta para a sua apropriação. Aí vem o comando da questão. No conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de discursos diferentes segundo a posição do interlocutor na sociedade. A crítica à conduta do personagem está centrada na imagem do títere ou fantoche. Para quem ainda não havia entendido, aqui o comando da questão acaba explicando, né? Um tititeiro é aquele cara que mexe no bonequinho de fantoche, em que o personagem acaba por se transformar, acreditando dominar os jogos de poder na linguagem. Certinho, é isso que ele faz. Ele se moldava a cada situação. Então, gabarito certo. E aqui a nossa última questão desta parte. Leia o trecho abaixo. A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Polis é a cidade, tá? Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais, e então essa finalidade deve ser o bem do homem. O gênero
textual utilizado pelo autor é texto de opinião. E aí eu te pergunto, aqui tem uma informação, não tem uma informação? Mas isso é o suficiente para caracterizar um texto de opinião? Quando você pensa num texto, como a questão trouxe aqui, um texto de opinião, não pode ser apenas um texto dissertativo. Porque aqui é um texto dissertativo, mas é um texto dissertativo expositivo, informativo. Aqui eu tenho um texto de exposição, de informação, e não de opinião. Porque eu não tentei prevalecer a opinião. Aliás, o autor aqui não tentou prevalecer uma opinião. Ele não tentou apresentar um ponto de vista e justificar esse ponto de vista, apresentar argumentos para consolidar este ponto de vista. Isso não aconteceu. Então não é um texto de opinião. Seria um texto de opinião se fosse uma dissertação argumentativa. Então aqui, ó, gabarito errado. Veja aqui na sequenciazinha os gabaritos. E agora a gente entra na seara da interpretação. Só que é o seguinte, galera. Quando a gente entra na seara da interpretação, muita conversa tem que rolar para entender o todo da coisa. Porque, geralmente, quando você vai fazer uma aula voltada para análise textual, geralmente, tá? Estou falando sempre, óbvio. Geralmente você tem pouco tempo quando é uma turma presencial. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. E aí, geralmente, o professor direciona logo para os comandos das questões, para saber se aquela questão é de compreensão ou de interpretação, por exemplo. Ah, mas professor, eu estava aqui pegando edital tal, nem apareceu a palavra compreensão. Ah, então só vai cair interpretação, né? Pô, mas eu já estava vendo um outro aqui, nem apareceu a palavra interpretação, só apareceu compreensão, então só vai cair compreensão. Não, esqueça isso. De vez em quando os editais, de forma equivocada, eles analisam de forma indistinta essa situação, como se só fosse possível fazer questão de interpretação, ou como se só fosse possível fazer questão de compreensão, ou como se de alguma forma eles estivessem dizendo que eles só fazem uma coisa ou outra. E isso não é verdade. Todas as bancas vão fazer questões de compreensão e de interpretação. Porque a compreensão é aquilo que está dentro do texto e a interpretação é aquilo que vai um pouquinho além do texto. Mas todas as bancas trabalham isso, então você precisa sim saber a diferença. E aí geralmente é aí que para, né? Para por aí. Só que na verdade existe um pré-comando de questão. Existe um pré-comando de texto, que é o próprio texto em si. E muitos não param para criar estratégias interpretativas. Tem candidato que vai para a prova, por exemplo, sem nunca ter feito uma questão de texto de uma prova anterior. Porque ele botou na cabeça dele que é impossível estudar texto. Ah, estudar crase, beleza. Estudar concordância, beleza. Porque por mais que não seja questão, o conceito eu sei. Ah, então tem crase antes de verbo? Não. E olha, nessa frase aqui ele colocou crase antes de verbo. Matei que está errada. Aí o cara pensa assim, ué, mas como é que eu vou estudar? E tá certo até aí. Agora, como é que eu vou estudar texto se em cada prova é um texto diferente? Como é que eu vou fazer uma questão de texto? Não tem como. Só que tem sim. Você, na verdade, precisa criar estratégias para fazer uma boa leitura. E a primeira coisa que eu tenho que te falar aqui agora é que você deve sim pegar as provas anteriores. Porque quando você pega essas provas anteriores, você já entra no universo da leitura, você já começa a apurar a sua leitura. Ao invés de ficar, sei lá, um tempão lendo um texto, você vai começar a otimizar isso. Quanto mais você lê, mais rápido, mais acelerado,
mas Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.